Boa noite, gente. Vamos começar hoje, vamos começar agora, o nosso estudo sobre os princípios gerais do direito. O que significa, né? O que seria um princípio geral do direito? A gente vai falar como princípio o alicerce, a formação da ideia do direito contratual, tá certo? Então, enquanto principiologia, a gente vai falar que é o que se aplica na maior parte dos casos ao direito contratual, ou aquilo que todo contrato deve seguir, uma principiologia. Essa principiologia ela é clássica, ou seja, ela já é estudada, né, há muitos anos, e a gente vai trazer, ou vai tentar trazer para vocês, alguns debates interessantes sobre essa principiologia, tá certo? Nós vamos ver, os princípios estão enumerados, tá certo? E nós vamos tentar trazer para vocês uma explicação de um por um desses princípios. O primeiro deles, que a gente está vendo aí, é o princípio da autonomia da vontade. O que significa isso? Ele significa apenas sobre a capacidade? Não, olha só. Quando eu falo em autonomia da vontade, eu quero dizer que todas as pessoas podem fazer qualquer tipo de contrato que não seja ilícito. Tá certo? Lembrando que no direito privado nós temos a ideia de que se pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, a autonomia da vontade é essa condição de todo mundo contratar o que quiser conforme a sua vontade, né, tendo liberdade ampla de realizar contrato, desde que não fira a norma, não fuja à lei. Então, hoje tem uma discussão muito interessante doutrinária sobre autonomia da vontade e autonomia privada. A autonomia da vontade, segundo alguns autores, ela deriva do liberalismo econômico, né, do liberalismo lá da Revolução Francesa, laissez-faire, laissez-passer, né, que acreditava que se você desse liberdade às pessoas, se você desse a elas autonomia, né, elas produziriam mais e um dia chegariam à igualdade. Na verdade, isso não se apresentou. O que se apresentou com a ideia do liberalismo francês foi a exploração do homem pelo homem, a degradação da família, etc. Então, que na verdade, hoje o que nós temos é uma autonomia privada. O que significa isso? Que as pessoas são livres para contratar, contanto que esse contrato satisfaça a lei e ainda, né, que além de satisfazer a lei, ele não prejudique a sociedade em vista da ideia da função social do contrato, que hoje não é uma ideia, é uma imposição legal. Interessantíssimo esse tipo de debate, mas assim, principiologicamente nós ainda temos o nome autonomia da vontade. Óbvio que essa autonomia da vontade ela deve ser realizada dentro dos limites da lei. E dentro desses limites da lei está também a função social do contrato. Então, hoje, quem realiza um contrato não pode fazê-lo em detrimento a mesmo à sociedade ou a outras pessoas que não participam da atividade contratual. Tá certo? Então, a autonomia da vontade, ela não é absoluta. Ela tem um parâmetro e uma relatividade. Qual é essa relativação dela? A ideia de legalidade e a ideia de função social do contrato. Lembrando
que o contrato é um negócio jurídico e, como negócio jurídico, ele pode vir a sofrer os mesmos vícios do negócio jurídico, né? Então, nós temos a ideia aí de erro, ignorância, dolo, lesão, coação, etc. Tá certo? Tanto os vícios da vontade quanto os vícios sociais. Então, é muito importante a gente falar isso. O segundo princípio que a gente vai ver é o princípio da força obrigatória dos contratos, que é extremamente ligado ao pacta sunt servanda, né, que eu já falei para vocês também na última aula, que a gente citou o pacta sunt servanda, no sentido de que os contratos, eles obrigam a pessoa de tal forma que elas se tornam servos, né, os partos se tornam servos do contrato que realizaram. Então, se a gente for analisar a força obrigatória dos contratos ao pé da letra, a gente vai dizer que, uma vez celebrado, o contrato deve ser cumprido nos termos que foi realizado. Olha só, hoje nós não podemos ter isso como uma máxima. Não significa que o contrato perdeu a força obrigatória dele. Não, o contrato continua com a força obrigatória. Mas o pacta sunt servanda não é mais uma máxima. O que eu estou falando com isso? A obrigatoriedade dos contratos, ela sofreu uma diminuição na força, né? Os contratos hoje, eles podem sofrer uma revisão, ou podem até, por imposição do Estado, perder o valor. Por exemplo, quando constituam obrigações manifestamente excessivas em relação a uma das partes, tá certo? Ou quando uma das partes consegue uma riqueza excessiva em detrimento da outra. Então, hoje se preza pelo equilíbrio contratual. Então, olha só, por que a força obrigatória dos contratos, ou pacta sunt servanda, ele perdeu esse poder? Né? Por que eu não posso falar que hoje, se eu assinei um contrato e eu tive a oportunidade de manifestar a minha vontade no contrato, ainda que aceitando ou não aceitando, por que isso não é efetivamente levado a cargo? Porque o contrato tem uma função social. Então, não existe mais a possibilidade de realizar-se um contrato que possa causar prejuízo à sociedade. E se o contrato leva uma das partes à ruína, ele causa prejuízo à sociedade, tá certo? Então, é muito importante a gente dizer que o contrato, em decorrência da função social, em decorrência da dignidade da pessoa humana, ele perdeu um pouco essa força de lei, essa questão de tornar os participantes do contrato servos do próprio contrato. Tudo bem? Outro princípio que a gente tem que ver é o princípio da relatividade dos contratos. Olha só, toda vez que alguém faz um contrato, ela se obriga ao contrato. Essa relativação ela vai ocorrer, conforme a gente falou do pacta sunt servanda, em certos casos. Mas a pessoa está vinculada ao contrato. Só aqueles que realizam o contrato. Outras pessoas que não participam do contrato não se vinculam a ele. No entanto, os direitos advindos do contrato podem ser exigidos, né, ou apresentados com a outra pessoa. Como assim, mano? Então vamos lá. Fiz um contrato de compra e venda de um veículo. Não transferi o carro para o meu nome ainda. Tá certo? Mas eu tenho o contrato de compra e venda do veículo. Esse veículo é furtado. Eu dou queixa na polícia de furto, o carro é encontrado. E aí a pessoa fala, não, mas o carro não é dele, não está no nome dele, não, está aqui o contrato. Ah, mas o contrato não me obriga.
mas a transferência do direito já se realizou. Então, ainda que não obrigue terceiros, o direito adquirido pelo contrato, ele pode ser oposto ao interesse de terceiros, né? Então, vamos dar um outro exemplo aí. Eu comprei um imóvel através de contrato de promessa de compra e venda, estou pagando parceladamente. A pessoa que me vendeu o imóvel, depois que me vendeu, contraiu uma dívida e o credor dele executa a dívida e pede a penhora do meu imóvel. Eu tenho um contrato de promessa de compra e venda, tenho a comprovação que eu já estou pagando as parcelas, já estou na posse do imóvel, eu posso opor o meu direito ao credor dele, falando assim, olha, o meu direito é melhor que o seu, eu já adquiri o imóvel, já estou pagando o imóvel, e eu não vou perder o imóvel por algo que o vendedor fez após a venda. Por que eu digo após a venda? Porque se a dívida existia antes de eu comprar, pode configurar a fraude a credores. E se aí se configurar a fraude a credores, eu vou perder. Então, olha só. O princípio da relatividade diz que só estão sujeitos aos contratos aqueles que participam dela. Então, as obrigações, a princípio, não passam a terceiros. Agora, nos contratos personalíssimos, tá certo? Aqui que eu contratei a pessoa e só ela pode realizar o contrato. As obrigações decorrentes desse contrato, elas não são transferidas aos herdeiros do contratante, tá certo? Então, se o contratante falecer, o contrato está extinto. Por quê? Porque é um contrato personalíssimo, ou seja, só a pessoa contratada poderia, a princípio, realizar o serviço. E aí, nós temos um outro princípio que eu vou falar para vocês que é essencial hoje, tá certo? Que é visto com muito carinho por todos, que é o princípio da boa-fé dos contratos. Essa boa-fé, ela pode ser subjetiva ou objetiva, tá certo? A boa-fé subjetiva configura uma virtude, a forma da pessoa pensar a realização do contrato, pensar em terceiros, pensar na sociedade, mas, a princípio, a boa-fé subjetiva, ela não é suficiente para anular o contrato. Mas nós temos também a boa-fé objetiva, que é representada por conduta do contratante e que demonstrem respeito aos direitos da outra parte. Qual o exemplo, então, de boa-fé objetiva, né? Parece esse respeito à outra parte, parece que está muito ligado à subjetiva. Não, então vamos lá na objetiva, tá certo? Quando a gente fala de dolo, quando a gente fala de lesão, quando a gente fala de coação, a gente está falando de boa-fé objetiva. Percebe? Então, a conduta do agente, ela pode demonstrar uma boa-fé objetiva quando ele atua de forma a não causar prejuízo a outro, de não coagir a manifestação da vontade. Então, isso é muito importante. Trouxe aí nesse slide, né, uma conceituação de Fábio Loa, tá certo? Que é para poder a gente também ter uma base doutrinária aí no nosso estudo. Bom, existem ainda, né, outros princípios que nós vamos passar a ver, então, mas esse princípio da boa-fé dos contratos é algo que me chama muita atenção, né, até porque ele limita a própria vontade das partes, né? Então, assim, se eu estou agindo de má fé, a outra não percebeu, o problema é dele, manifestação livre da vontade, não é assim, né? A minha atitude, né, de boa fé ou de enganar, ela é expressiva quanto à validade do contrato.
E aí nós vamos ter também uma última questão aí de princípio contratual, que eu nem incluiria como princípio contratual, mas a gente, né, vai seguir aí a maior parte da doutrina, que são os contratos com cláusula predispostas ou contrato de adesão, que foi a última matéria que nós vimos na nossa aula, né? Que são aqueles contratos realizados unilateralmente por um dos contratantes. Então, né, o exemplo típico dele é o do Código de Defesa do Consumidor, e ele tem aquelas vinculações, né, de interpretação mais favorável ao aderente, àquele que não pôde participar do contrato. Então, isso é, a meu ver, de extrema importância. Vou aqui me despedir de vocês, dar uma boa noite, espero que a aula tenha sido bacana. Peço a vocês que leiam, né, a doutrina, leiam os textos propostos para que nós possamos continuar a aula. Boa noite a todos.